Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Paraíso dos Peixes e hoje a gente vai falar sobre quão caro é ter um aquário. É um hobby barato? É um hobby caro? Pessoas dizem que ter um peixinho é mais barato do que ter outros animais. Será que é verdade? Tem gente que fala que aquários são muito caros e que é impensável de se ter um, porque dá muito trabalho. Então a gente vai esclarecer tudo isso nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que acompanha o meu canal e gosta do meu conteúdo, deixar o seu gostei, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para estar recebendo notificações sobre vídeos novos que vêm surgindo. E isso também ajuda muito no crescimento do nosso canal. Então, dito isso, vamos pro vídeo. A gente tem que ponderar muita coisa para saber se é caro ou se é barato o hobby do aquarismo. Primeiro de tudo, a gente já tem que pensar em quantos aquários você pretende ter, porque a quantidade de aquários obviamente vai mudar totalmente o quanto você vai ter que se dedicar, o quanto você vai gastar. O tipo de aquário também vai interferir nessa questão. Mas vamos começar pensando só nos animais. Os peixes em si versus os outros animais. Vamos pensar em quanto está o valor médio de um filhote de cachorro. Geralmente os filhotes de cachorro ali em raças, que eu vou dizer, que não são raças tão baratas nem tão caras, raças medianas ali, tá entre 2.000, 3.000 reais, tem alguns que chegam até 5.000. E a gente sabe que tem cachorros muito específicos, de raças ali muito aclamadas, que chegam a custar 10.000 reais um filhote. Tem cachorros bem mais baratos que às vezes vêm de criadores não tão competentes ou criadores que não tomam tantas medidas para cuidados dos animais e reprodução, que vão custar ali bem menos, uns 300, 400 reais, 500. Mas vamos pensar também na questão da adoção. Quando você adota um cachorro, quando você adota um gatinho, eu tenho 2 gatos aqui em casa, os 2 gatos foram adotados. Quando você adota um gato, o que você precisa fazer para poder levar o gato do local? Você precisa vacinar ele. Então você não está pagando nada para o seu gato, mas você já vai ter que pagar ali um vermífugo, vai ter que pagar vacinas futuras, e ali essas vacinas vão estar saindo, vamos arredondar e generalizar bastante, mas vamos falar que cada uma vai sair ali na faixa de 100 reais. Tem vacinas que são mais baratas, tem vacinas que são mais caras, cirurgia de castração, mas enfim, vamos generalizar tudo ali para uns 100 reais. Você vai ter que fazer várias e várias vacinas ao longo da vida do seu animal. Vai ter que dar antirrábica, vai ter que dar vermífugo, vai ter que dar. Vai ter que fazer a cirurgia de castração, etc, etc. Várias outras. Vacina contra carrapatos, enfim. E além disso, se você tem um cachorro, você vai ter que comprar brinquedos para ele, você vai ter que comprar algo para dar um enriquecimento ambiental, você vai ter que comprar potinho de ração, potinho de água, as rações propriamente ditas, e ração de cachorro não é uma coisa barata, pelo menos as de qualidade. Vai ter que comprar coleira para poder passear. Com os gatos você vai ter que comprar caixa de areia, caixa de transporte. Até com cachorros é bom você ter as caixas de transporte. Os peixes em si, não dá para você adotar um peixe, pelo menos não aqui no Brasil. Em alguns outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, existem alguns casos em que alguns peixes são abandonados, recolhidos por organizações ali de animais, e eles podem ser adotados. Mas a adoção fora do Brasil também funciona de um jeito totalmente diferente. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, a adoção ela não é gratuita, você tem um preço de adoção, uma taxa de adoção, só que é muito mais barato do que o valor normal do bicho. Mas enfim, aqui no Brasil não se adota peixes. Eu nunca vi, pelo menos, algum lugar que tem peixes resgatados, sei lá, um peixe beta que foi abandonado ou que foi doado, né, pelo seu dono para tal organização, e aí ele tá ali para adoção. Isso eu nunca vi. Então eles só podem ser comprados. No entanto, a gente vê que a faixa de preço de um peixe, os peixes cardumeiros eles costumam ser mais caros, peixes marinhos também costumam ser. Mas, por exemplo, um peixe palhaço, que é um peixe marinho, é um peixe com um valor mais acima, ele vai custar
em torno de 50 para 150 reais. Vai ser essa faixa aí, vai depender da espécie de peixe palhaço que você quer, vai depender de onde você está comprando. Você pode encontrar peixes palhaços aí que custem 40 reais e você pode encontrar peixes palhaços que estão custando 150 reais por aí. Mas compara 150 reais, que já é um valor caro para um peixe, para um valor de um filhote de cachorro que é 1.000, 2.000. Ou até mesmo para o valor de uma adoção responsável ali, em que você vai ter que dar as vacinas. Se você for somar, vamos supor que você vai dar 5 vacinas no seu animal. E aí, as 5 vacinas, cada uma custa em média 100 reais. Você vai estar gastando ali 500 reais para um animal que você adquiriu, vamos dizer assim, né, de graça, porque foi adotado. Então, os peixes, eles são muito mais baratos. E a gente, se for pegar peixes mais comuns, como por exemplo o próprio peixe beta, você vai estar conseguindo adquirir eles ali por 5 reais, 10 reais. A Tonks, se eu não me engano, eu consegui ela por 11 e alguma coisa. Foi 11 reais ela. Uma beta linda, com uma coloração dourada, amarelada e várias faixas luminosas pela cauda, uma tonalidade turquesa, meio azul esverdeado. Os olhos dela também são esse azul esverdeado. Então, um peixe muito bonito e super saudável, que foi adquirido aí em uma faixa de preço que é infinitamente mais barata do que outros animais. O valor aí de uma calopsita tá custando 300 reais mais ou menos, um periquito tá na faixa dos 50 para 100 reais, papagaios então nem se fala, até mesmo hamsters estão custando ali em média dos 40 a 50 reais também. E os peixes, é interessante que eles sejam vacinados. A vacina, no caso, não é uma vacina, por exemplo, você dá uma seringada ali no seu peixe, não. Quando a gente fala vacina para peixe, o peixe chegou na loja, o lojista vai aplicar um bactericida, alguma coisa, algum remedinho para tentar eliminar qualquer tipo de verme, de parasita que o seu peixe tiver. Quando eu encontrei a Tonks na loja que eu peguei ela tinha acabado de chegar, ela estava sendo aclimatada. E aí eu fui falar com eles que eu queria esse peixe e tal, e eles falaram, a gente não pode te entregar hoje. E eu já tava esperando isso, na verdade, né? Mas a gente não pode te entregar hoje, porque eles estão aclimatando, 2, porque depois de aclimatar a gente ainda vai colocar um bactericida, a gente vai dar essa vacinação para que, se você pegar esse peixe sem ter tomado esse bactericida e ele chegar no seu aquário, ele acabe não indo para Hellheimer sem mais nem menos, simplesmente porque estava com algum parasita e a gente não aplicou o bactericida antes de você levar, e você vai achar que o problema é com o seu aquário e tudo mais. Eu falei, não, beleza. Aí eles fizeram o quê? Eles reservaram o peixe para que eu pegasse no dia seguinte, e foi isso que eu fiz. Então eles deram essa vacinaçãozinha nos peixes, mas essa vacinação obviamente que eu não paguei. Eles mesmo fazem isso, eles mesmo, assim que termina a aclimatação, dão os bactericidas nos aquários para eliminar qualquer parasita que os peixes tenham. Então, com relação ao valor do animal, os peixes saem ganhando disparado. No entanto, não é só o peixe que você vai precisar ter. Você vai precisar ter um aquário com equipamentos. E é aí que as coisas começam a encarecer. Hoje em dia o valor de um aquário está mais ou menos 150 a 200 reais. Um aquário pequeno. Por exemplo, esse meu era do meu padrasto, então eu nem acabei comprando ele. Ele foi dado pra mim, e então eu não paguei nada por ele, mas eu já vi em lojas assim, aquários de 30 litros, por exemplo, que é um pouco maior do que esse de 25 que eu tenho, que estão custando na faixa aí de 180 reais, 200 reais, vamos arredondar ali para 200 reais. Então 200 reais um aquário, os filtros custam em média 150 reais, 100, 150. Esse meu que eu comprei da Maxi, ele é um filtro que ele tem um fluxo automático de água. Quando cai a energia e depois a energia volta, ele religa sozinho e consegue sugar a água novamente para dar início de novo ao processo de filtragem, sem que eu precise ficar jogando água dentro dele. Ele custou um pouco mais caro, ele foi acho que uns 200 reais também.
Você vai precisar de um termostato. Esse meu da Roxy é um pouco mais baratinho, é um termostato de qualidade, mas os termostatos custam ali, esse daí eu paguei acho que R$70. Os termostatos eles custam ali também na faixa de R$100, R$150. Além dos termostatos, é interessante, não é obrigatório. Esses aí são os equipamentos básicos que você vai precisar ter: o aquário, o filtro e o termostato. Para quando você quiser, por exemplo, ter um beta ou um aquário de guppies, que eles não precisam de tanta filtragem, não precisam, na verdade, de uma oxigenação tão forte, então o fluxo de água é mais tranquilo no aquário. Mas quando acontecer de você ter peixes que precisem de um fluxo mais forte, você vai precisar ter uma bomba de oxigênio. Aí a bomba de oxigênio ela tá custando uns 50 para 60 reais, 70 por aí. Algumas custam 100 reais também. E é interessante que você tenha também um termômetro. O termômetro é baratinho, você encontra aí por 10 reais, 12 reais. Esse aí eu acho que eu comprei por 12 reais e funciona super bem. Porque é para você conseguir dar uma olhada na temperatura do seu termostato sem que o seu termostato... Às vezes o termostato ele não marca a temperatura correta, eles não vêm marcando exatamente qual é a temperatura. Então esse meu, por exemplo, quando eu coloco ele para deixar a temperatura em 28 graus, por exemplo, ele joga a temperatura para os 25. Ele está descalibrado, já tentei calibrar ele várias vezes e não aconteceu. Não tem problema, eu tenho o termômetro ali para ver quanto que tá a água. Então eu sei que eu deixando ele na temperatura de 28 graus, ele está jogando água para os 25. Dá para fazer esse controle tranquilo. Então por isso que é legal você também ter um termômetro além do termostato. E aí no aquário, o aquário não é só a caixa de vidro, você vai precisar do seu hardscape. Então alguns enfeites, se não quiser enfeite, pelo menos o substrato você vai precisar ter. Substrato, aí se você quiser colocar algumas rochas, as rochas elas são meio caras, elas custam 30, 40 reais cada rocha. Plantas de plástico costumam custar entre os 20 reais, mais ou menos 15, 20 reais. Plantas reais são mais baratas, elas custam 4 reais uma muda, 8 reais uma muda, algumas 10 reais. Fiz um vídeo sobre plantas artificiais e plantas reais. Se você não viu, dá uma olhada lá, tá bem interessante. Mas você vai precisar dessas coisas ali pro seu animal, pros seus animais. Então vai ter ali um custo que vai subindo. É importante saber que você vai ter esses custos para que a gente não pense que o nosso peixe vai viver numa beteira que custa 50 reais ali, uma beteira de 1 litro, quando você pode encontrar um aquário por, sei lá, 100 reais, 150, às vezes em alguns sites de venda online você encontra aquários bem mais baratos, um aquário de 10 litros com muito mais capacidade por, sei lá, 50 reais a mais. Às vezes você até encontra alguns aquários de 10 litros por menos, por uns 60, 70 reais. Quem acompanhou, na verdade, ali o nosso Instagram, se você não segue o nosso Instagram, eu recomendo que você siga, tá na descrição. Viu que a gente fez uma compra recente e que eu encontrei ali um aquário de 15 litros, que vai ser montado futuramente, eu encontrei ele por acho que 70 reais, um aquário de 15 litros. Então vale muito mais a pena do que uma beteirinha. E aí você acha que seu peixe vai viver numa beteira com cascalho colorido de R$1 o quilo do substrato, sem planta, sem nada, sem nenhum tipo de coisa para fazer, e esquece até dos produtos. Mais um gasto que você tem em aquário são os produtos que você precisa para regular pH, para regular a amônia, ver se está com amônia ou não, bactericidas e medicamentos, além das rações, claro. Esses produtos não costumam ser tão caros. Os anticloros são os mais caros, na verdade, mas ainda não são tão absurdamente caros quanto, por exemplo, uma vacina de um cachorro. Já os outros produtos, mais para medir pH, amônia, essas coisas, costumam ser mais baratos. Você acha marcas boas aí que sejam baratas, ali custando entre 10 e 20 reais. Mas claro, dentro dos aquários a gente vai ter aquários que são um pouco mais baratos, no caso são a exceção, que são, por exemplo, os aquários autociclantes.
Eu vou fazer um vídeo só sobre aquários autociclantes para poder explicar para vocês, porque eles exigem uma responsabilidade muito grande para serem mantidos. Mas os autociclantes são basicamente aquários que não vão usar esses equipamentos que eu falei. O filtro, podem ter até um termostato, é interessante que tenham, mas muita gente, a boa parte dos aquários autociclantes não tem nem termostato, nem bomba de oxigênio. É literalmente só a caixa de vidro com plantas, um substrato, algumas rochas, é o aquário, o hardscape e obviamente que você não pode deixar de lado os seus produtos, para você ver a amônia, o pH e tudo mais. Então os autociclantes acabam sendo bem mais baratos, mas eles também limitam muito a fauna que você pode ter, eles limitam muito os cuidados também, você precisa ter muito mais atenção a um aquário autociclante. Mas eles são sim mais baratos. Então a gente conclui que ter um peixe, a manutenção do peixe, as rações elas duram muito tempo. Eu tô com 2 rações e mais um petisco de camarões liofilizados para tonks, que são desde a época do Balda. E elas estão ali, estão durando. E tá cheio os potes ainda. A tonks já tá comigo já faz quase 1 ano, 9 meses que ela tá comigo. E estão ali as rações. Cheias, os potes estão cheios. E essas rações são baratas. Custam R$12, R$10 ali um potinho de ração. Com relação ao restante também, as manutenções, os testes de pH, os testes de amônia, duram muito também, muito tempo. Então a manutenção é muito mais tranquila. E obviamente o peixe ele não vai quebrar nada na sua casa, ele não vai fazer sujeira na sua casa. Então ele tem seus pontos positivos. Ele tem uma manutenção muito mais barata. A questão é para você dar início ao seu aquário. Para isso você vai precisar ter um investimento maior. E é importante saber. Então, se é caro ou se é barato, vai depender de cada pessoa. Vai depender do que é caro e o que é barato para cada pessoa. Porque pode ser muito caro ali você começar um aquário. Você vai gastar ali, sei lá, R$500 com tudo que você precisa para começar o aquário. Mas, com o passar do tempo, com o seu aquário funcionando direitinho, você não vai precisar gastar tanto mais com a manutenção dele. A manutenção ela só vai vir ali com os produtos que você já comprou, tranquilamente, sem você precisar ficar gastando com vacinas, veterinários. Você vai ser o próprio veterinário do seu peixe. Eu falei isso no primeiro vídeo do nosso canal sobre as doenças. Recomendo que vocês deem uma olhada, é o vídeo mais assistido do nosso canal. Então, você não vai ter tantos gastos com relação a isso. Agora, para começar, precisa ter essa consciência de que você vai ter um gasto para início. Se você não tiver um gasto tão grande ali no início, pode ser que talvez o seu aquário não saia muito bom. Se você, por exemplo, comprou um aquário de 2 litros ali, uma beteira, já está começando errado. Está sendo enganado por um produto que é relativamente barato em comparação a outros aquários, mas que na verdade não é, o custo-benefício não é bom, você sai perdendo. Existem aquários ali brilhantes de mesa, com luzes chiques, mas que tipo, é uma bolinha com 500 ml de água, que peixe vai sobreviver ali dentro. Então esses gastos vêm justificados, eles vêm justificados para dar uma boa qualidade de vida para o seu animal de estimação e são compensados por uma baixa manutenção do seu animal. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Eu agradeço por terem assistido e a gente se vê num próximo vídeo.